E daí eu vou dizer uma coisa, o comportamento do técnico Jorge Sampaoli após o Pedro ser agredido irritou a muitos jogadores e um grupo já pede a demissão do treinador. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão, uma madrugada inteira acordada, nenhuma delegacia, acompanhando todos os detalhes do caso Pedro, que foi agredido ontem pelo preparador físico Pablo Fernandes, do técnico Jorge Sampaoli. Mas antes de qualquer coisa, humildemente, eu queria pedir a você que não é inscrito aqui no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Como eu disse, nós passamos a madrugada inteira acordado na delegacia, acompanhando o Pedro, o Pablo Fernandes e os dirigentes do Flamengo que lá estavam, para trazer o conteúdo para você. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Eu poderia estar falando inúmeras coisas aqui, poderia estar falando do gol roubado do Atlético Mineiro, poderia estar falando da vitória incrível do Flamengo ontem em cima do Atlético Mineiro, eu poderia estar falando do golaço do Arrascaeta, do golaço do Wesley, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre um episódio lamentável que aconteceu depois do jogo, que pode culminar até na demissão do técnico Jorge Sampaoli. Eu vou explicar a vocês. O que aconteceu foi o seguinte: ontem, após a partida, o preparador físico do Flamengo, que faz parte da comissão técnica do Jorge Sampaoli, e daí deixa eu explicar a vocês, para vocês entenderem. O técnico Jorge Sampaoli, ele tem a sua comissão técnica. Na sua comissão técnica tem o analista de desempenho, tem 2 preparadores físicos, tem o auxiliar técnico, ainda também tem o Gabriel Andreatta, que é meio que o gerente ali do técnico Jorge Sampaoli. A situação é basicamente essa. Essas pessoas, elas são funcionárias do Sampaoli e prestam serviço, é claro, para o Flamengo. O que aconteceu? Ontem, após a partida, os jogadores já voltando para o vestiário, o Pablo Fernandes foi no Pedro e foi chamar a atenção dele. Segundo ele, durante o jogo, o Pedro não quis aquecer, foi para o banco de reservas e ficou sentado. Então ele chegou lá e falou para o Pedro que o Pedro teria desrespeitado ele na frente de todo mundo e falou bem áspero assim, cobrando o Pedro e dando 3 tapinhas assim no rosto do Pedro. Já é lamentável. E o que aconteceu? O Pedro falou, não encosta em mim, me respeita. E aí ele deu 2 passos para trás e deu um soco na cara do Pedro. Essa é a realidade, esse é o português claro que tem que ser falado. Ele deu um soco na cara do Pedro. E aí o que aconteceu? Aquela confusão dentro do vestiário. Depois foi todo mundo para a delegacia, o Pedro fez questão de prestar uma queixa, o Pedro fez questão de fazer um boletim de ocorrência e passou até por um exame de corpo de delito da Polícia Civil aqui de Belo Horizonte. Qual é a situação agora? O Pablo Fernandes não tem nem conversa, vai ser demitido. Até porque os jogadores do Flamengo falaram que se ele estiver no CT, os jogadores não treinam, fazem uma espécie de greve. Se ele estiver no CT, não tem treino, ninguém mais quer treinar com ele. Ponto. O outro ponto é o seguinte: já tem um grupo de jogadores que estão pedindo a demissão do técnico Jorge Sampaoli, porque o comportamento do Sampaoli foi um comportamento totalmente louco. O que aconteceu? Aconteceu todo esse tumulto no vestiário, o Sampaoli saiu do vestiário, foi lá, sentou e deu a entrevista coletiva como se nada estivesse acontecendo. Além disso, o técnico Jorge Sampaoli não se opôs à atitude de Pablo Fernandes, e isso deixou parte do grupo muito irritado. Também há quem diga que espera que o próprio Sampaoli peça demissão, isso porque ele é muito leal à sua comissão técnica, e daí como o Pablo Fernandes vai ser demitido por justa causa, tem que ser demitido por justa causa, existe a possibilidade também do técnico Jorge Sampaoli pedir ali, fazer um pedido de demissão. O Pedro soltou uma nota oficial e nessa nota ele fala algumas coisas que é muito séria, coisas que tem a ver com falta de respeito e covardia psicológica. Abre aspas para o Pedro.
Pedro falou assim: eu poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Essa foi a nota do Pedro. E a situação é essa. O clima é extremamente ruim porque muitos jogadores estão chateados com o Sampaoli pela atitude do treinador de ter ido dar a coletiva e de não ter se oposto ao Pablo. Qual era do treinador? Mano, aconteceu isso, dava uma repreensão nele ali dentro do vestiário, falava com ele dentro do vestiário, ia para a coletiva e não deixava vazar na imprensa. Eu ia para a coletiva e eu começava a coletiva falando: estou aqui fazendo um comunicado de demissão. Pablo Fernandes não faz mais parte do meu corpo técnico. Ele está demitido. Ele acabou de agredir o Pedro dentro do vestiário e isso para mim é inadmissível. Essa deveria ser a atitude do Sampaoli. Não foi. Ele sentou lá, fingiu que não estava acontecendo absolutamente nada e já perdeu também parte do grupo. Agora, vou dizer uma parada. A gente tem um jogo decisivo na quinta-feira. Um jogo decisivo, é oitavas de final de Libertadores. Um jogo que a gente não pode perder tempo. O Flamengo vai ter que correr contra o tempo para resolver essa questão ainda hoje. Fato, Sampaoli pode ser demitido a qualquer momento. Isso mesmo, o técnico Jorge Sampaoli, ele pode ser demitido a qualquer momento e muitos jogadores já admitem. Não dá mais para ele continuar no comando técnico do Flamengo. Falando ainda sobre a situação, os jogadores voltaram para o Rio de Janeiro, hoje é folga, tá todo mundo de folga, e aí segunda-feira todo mundo se reapresenta e o presidente Rodolfo Landim vai ter trabalho nesse domingo, vai ter coisa para resolver. E aí eu vou dizer, quem avisa amigo semana passada o filho desse Pablo Fernandes, o Marcos Fernandes, empurrou o Fernando Gil e xingou a mãe do Fernando Gil. O Fernando Gil estava fazendo uma crítica ao Sampaoli, ele chegou, deu um empurrão no Fernando Gil e xingou a mãe, é isso mesmo, do Fernando Gil. Eu reclamei, eu falei aqui no canal que isso era inadmissível, que isso era inaceitável, que o Flamengo deveria tomar uma atitude. O Flamengo não fez nada, não fez absolutamente nada. E agora o pai, semana passada foi o filho, hoje foi o pai que agrediu um jogador com um soco na boca e foi parar todo mundo na delegacia. O depoimento, na verdade, após o Pedro sair da delegacia e o Marcos Fernandes também sair da delegacia, o delegado, ele falou com a gente no canal Redação Ninho. Eu postei na íntegra no canal Redação Ninho os melhores momentos da nossa cobertura lá na madrugada e as palavras do delegado que explicou direitinho o que aconteceu e o que está nos depoimentos, tanto do Pedro como do Marcos Fernandes, do Pablo Fernandes, tá certo? Vai lá no Redação Ninho, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, vou deixar o link aqui na descrição, vão lá no Redação Ninho para vocês assistirem o que o delegado do caso falou com a gente após tanto Pedro como o Pablo terem saído da delegacia. Estamos a madrugada inteira acordados, estamos de plantão, já vai dar 7 horas da manhã aqui, estamos de plantão, vamos postar esse vídeo agora e, é claro, nosso compromisso é sempre deixar vocês informados de tudo. Daqui a pouco eu vou pegar o carro e já vou voltar também para o Rio de Janeiro, tentar dormir um pouco, para tentar dar uma descansada. Estou numa adrenalina absurda, dar uma descansada, diminuir essa adrenalina, dormir um pouco e tentar aí pegar o carro e voltar para o Rio. É claro, ligado sempre nas notícias. O Sampaoli pode ser demitido ou pedir demissão a qualquer momento, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação.
deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. A gente fez uma mega cobertura, ficamos a madrugada inteira ao vivo na Flazoeiro TV. Foi uma mega cobertura, uma mega transmissão. Agradeço a equipe que fez junto comigo, agradeço a vocês também pela audiência, mas a informação que a gente tem de momento é que o Sampaoli pode sair do Flamengo a qualquer momento. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e é nóis.